Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, nós vamos então dar sequência ao estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, fazendo uma rápida revisão. Nós já vimos que nosso lar é uma cidade, inclusive com setores, com bairros, com regiões. E lá tem um governador, tem 72 ministros. O que são ministros? São políticos. Está localizada na terceira esfera umbralina. Após a crosta terrestre, nós já vimos aqui que existem 3 esferas umbralinas no campo magnético da Terra: o umbral denso, o umbral médio e o umbral sutil. E o nosso lar, ele está no umbral sutil, numa região de transição. Então é uma colônia transitória. Por quê? Você desencarna, fica um tempo lá e reencarna, ou você desencarna, fica um tempo lá, mas consegue ascender para as esferas superiores. Então ainda não é uma morada definitiva dos espíritos, é transitória. E depois de ser resgatado lá no umbral denso, o André Luiz, ele ficou em tratamento no hospital em Nosso Lar. Quando ele recebeu alta, ele ganhou permissão para conhecer todos os setores da cidade e ficou hospedado na casa da Dona Laura. A Dona Laura é a mãe do Lísias, que foi o enfermeiro que cuidou dele enquanto ele ficou no hospital. E lá na casa do Lísias, eles conversaram sobre várias questões da colônia, como foi mostrado aqui nos capítulos passados, incluindo direito à propriedade, o trabalho, a divisão de tarefas domésticas, e também conversaram a respeito do dinheiro. E hoje o nosso estudo chega ao capítulo 24, o impressionante apelo. E vamos falar de guerra no mundo espiritual. É uma introdução do tema, porque o André Luiz ele vai abordar isso de uma forma mais aprofundada nos capítulos seguintes, quando realmente começa a Segunda Guerra Mundial. Então eles estavam lá na casa da Dona Laura, próximos a um aparelho eletrônico. E no capítulo passado, quem lembra, eles estavam no jardim, né? Eles estavam no jardim conversando. Agora, então, eles entram na casa e ficam ao lado desse aparelho eletrônico. Mas então lá tem eletricidade, tem magnetismo, tem aparelhos eletrônicos, tem tecnologia? É claro, né? Nós já vimos aqui o aeróbus, já vimos algumas outras coisas. A vida parte de lá para cá. Não é exatamente igual aqui no mundo físico, mas é muito semelhante. Se o mundo espiritual é pré-existente, pré-existente é o mundo físico. E se aqui é um reflexo de lá, então tudo começa lá, né? Lá é a origem, lá é a matriz. Então, obviamente, o conhecimento humano, intelectual e moral, ele é mais adiantado lá. E vai sendo passado para nós ao longo do nosso processo evolutivo, por meio da pesquisa, por meio do aprendizado cultural, por meio das heranças de conhecimento empírico, né, na prática do dia a dia, e assim nós vamos aperfeiçoando a nossa inteligência com o desenvolvimento intelectual. Os espíritos superiores, eles vão liberando esse conhecimento à medida que a humanidade vai se melhorando moralmente. Porque nós temos que aprender a usar esse conhecimento com responsabilidade, né? Para não causar o mal. Quanto mais nós deixarmos de usar a tecnologia para dominar e para explorar, mais descobertas nos serão permitidas. Então, as tecnologias que nós temos aqui, elas já foram desenvolvidas no mundo espiritual. E André Luiz vai traçando paralelos para a gente entender como é. Ele, inclusive, ele teve muita dificuldade para descrever esse aparelho, porque não havia parâmetro com o que existia aqui na Terra na época que a história que ele está contando estava transcorrendo. Foi lá na década de 30.
E aqui existiam poucas TVs e as TVs eram de tubo, aquelas TVs grandes, volumosas, pesadas, né. E o que ele encontrou lá foi algo muito próximo ao que seria as TVs de tela plana que existem hoje, né. Então, por isso que ele usa até a expressão "espelho da televisão", né. Ele teve uma dificuldade de falar, não dava para falar: "Ah, uma TV de tela plana", né. Então ele tenta descrever o que acontece, né. Eles ligaram o aparelho, que era uma espécie de TV. E aí apareceu um senhor pedindo para todos manterem bom ânimo e enviarem energias positivas para as esferas espirituais e dimensão física. Contou que uma falange de espíritos infelizes, ou seja, milhares de espíritos inferiores, se aproximava dos países europeus para impulsionar a guerra e o crime. O alerta rogava paz, mas chamava ao trabalho, a serviços para todos, desde os campos da crosta, para designar aquela dimensão espiritual entrelaçada com o mundo físico, como nós já vimos aqui, ou seja, até nossas portas. Que portas? Lá até a colônia onde ele estava, porque é preciso defender a colônia. A gente vai ver isso, essa questão da defesa da colônia durante a guerra, num capítulo específico que vem a seguir, um pouco mais à frente. Mas o que nós precisamos compreender é que as entidades inferiores utilizam dessa energia densa, como é o caso de uma guerra mundial. Uma guerra mundial é uma tempestade de energias densas. E eles então utilizam essa energia como matéria-prima para atacar as colônias, que já têm compromisso com o bem, como é o caso do nosso lar, por exemplo. Então formam-se as guerras também no mundo espiritual, com quem é do bem se protegendo, evitando o avanço do mal, e com quem é do mal realmente atacando. Então, para quem se interessar por esse assunto, eu indico o livro Guerra no Além, que foi ditado pelo espírito de Karbar Schutel ao médium Abel Glasser, porque nós temos um tempo pequeno aqui, mas é muito interessante. Ele fala das influências dos espíritos nas duas guerras mundiais, bem interessante. Os países que causam a guerra, eles estabelecem uma conexão muito forte com as esferas inferiores, com organizações que existem para o mal no mundo espiritual, nas esferas inferiores, com os espíritos que ainda se dedicam para o mal. E eles então aproveitam toda essa energia negativa que é gerada com a guerra, que é muito grande, para fazer o mal, e inclusive para promover esses ataques às colônias. Então, tem muita energia negativa, tem muitos espíritos querendo a maldade, e eles vão entrando em sintonia com aqueles que estão na guerra. Aqueles que estão na guerra praticando atrocidades. Por quê? Tem aqueles que estão lá procurando lutar pelo país, estão lá fazendo o necessário para preservar a sua própria vida. Mas tem aqueles que se transformam em verdadeiros animais e deixa transparecer tudo o que existe de pior dentro deles, né? A violência e tudo mais. Então vai se estabelecendo uma sintonia muito, muito grande com os espíritos que caminham nas trilhas do mal. E isso vai se transformando numa fábrica de energias negativas, né? Energias densas, que acabam sendo utilizadas naquele momento até para causar desordem no mundo espiritual e atacar as colônias. Então usa quem está aqui e ataca as colônias lá também. E André Luiz, após o comunicado, né, ele nos fala, a TV voltou a transmitir divina música, ou seja, ele está querendo se referir que é uma música muito bonita, muito emocionante. A gente vai ver que a música está sempre por perto ali dos capítulos. Ele vai contando as coisas para nós, vira e mexe, ele toca nessa questão da música. Lísias esclareceu que aquele canal era da colônia Moradia, que era uma colônia muito antiga, localizada no Umbral Denso. Onde que é mesmo o Umbral Denso?
a primeira esfera após a esfera entrelaçada com a crosta terrestre. E que o ano era de 1939. Então aí nos foi revelado o ano em que se estava passando essa história, que era 1939, um pouquinho antes do início da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ver mais para frente que a história do livro vai narrar o início da guerra. Disse que as informações eram no sentido de que muitas nações da dimensão física estavam prestes a entrar em terrível guerra. André Luiz passou a pensar sobre a terrível notícia e notou que o senhor na televisão estava muito abatido, demonstrava ansiedade, ele estava com uma expressão fisionômica muito ruim. E não era à toa, né? Porque a Segunda Guerra, ela despertou muita angústia e muita tensão, não só aqui, mas também nas colônias espirituais, porque foi um evento que modificou todo o planeta. Embora tenha ocorrido na Europa, o mundo inteiro foi afetado, né? Porque especialmente aqui a América, que foi colonizada pelos europeus e tem uma grande ligação psíquica com a Europa. O apelo foi transmitido em português e André Luiz também pensou nisso, já que os espíritos se comunicam pelo pensamento. E aí Lísias explicou aquilo que a gente fala sempre aqui, né? A evolução não dá saltos. Então não é porque eu estou me esforçando para fazer a reforma íntima, para mudar um pouco meus hábitos, que quando eu desencarnar, eu vou ser um espírito que viaja o universo inteiro, que eu vou lembrar de tudo, eu vou virar um super-herói, né? As coisas não são bem assim. A evolução acontece aos poucos. E nas esferas densas, nas esferas umbralinas, a comunicação pelo pensamento ainda é extremamente difícil. A grande maioria dos espíritos tem uma evolução mediana e utiliza a linguagem verbal que nós usamos aqui, né? A maioria, só os mais evoluídos conseguem realmente captar os pensamentos. E essas regiões espirituais refletem os costumes dos países. Nosso lar está ligado ao Brasil, então o idioma que falam lá é português. E assim ocorre nas demais colônias em todo o planeta. Logo, a música foi interrompida e o locutor fez um novo apelo, narrando que as forças do mal se agrupavam sobre os céus da Europa. Disse que muitos bons espíritos estavam lutando pela paz nos gabinetes dos políticos, estavam tentando influenciar os líderes da época para evitarem a guerra, mas que, infelizmente, a maioria dos governos não possuía um órgão responsável por ponderar as situações. Então, isso limita a influência do bem. Então, por isso que a gente sempre fala aqui da oração, né? É inteligente orar. Diante de uma situação difícil, elevar o pensamento, sempre que a gente tem que tomar uma decisão, que a gente está mais preocupado, né? Porque nós abrimos as portas mentais para receber uma boa influência. Então, o que eles estão falando? Se houvesse um órgão no governo voltado a ponderar situações, né? De forma que os seus líderes políticos não agissem somente em busca do poder da conquista, como a maioria deles naquele momento estava sendo guiada, seria mais fácil abrir as portas mentais para as boas influências. Sem isso, seria impossível evitar guerra. Então, embora nesses casos as esferas superiores trabalham ativamente tentando ajudar, nós também precisamos fazer a nossa parte, né? Nesses momentos, é muito importante que nós estejamos atentos aos pensamentos, evitando as ideias menos dignas. Lá em nosso lar, a gente já falou aqui, os moradores eles já têm uma consciência com esse compromisso, essa responsabilidade de não ficar alimentando pensamentos negativos. Quando esses pensamentos surgem, eles afastam. Eles procuram sempre focar em pensamentos produtivos, construtivos, voltados para o bem.
né? E especialmente nos momentos conturbados, nós não podemos nos transformar em mensageiros de coisas negativas, né? Seja pensando, seja falando, seja escrevendo, nós temos que manter a calma, o pensamento elevado e trabalhar em sintonia com Deus. Saber o que falar, saber em que tom falar, no que pensar, dissipar os pensamentos negativos. Por quê? No mundo espiritual, a matéria está em outra dimensão, está em outra vibração, e ela é mais sutil, ela é mais plástica. E por isso ela é mais influenciável às energias mentais, ou seja, ela é mais influenciável à força do pensamento. Então é muito importante manter os pensamentos de uma forma equilibrada, harmônica, saudável, porque nós vamos estar contribuindo para a manutenção do ambiente em que cada um de nós está, né? Como a atmosfera psíquica, né, a gente vai estar contribuindo com o ambiente, mas vai estar contribuindo também de que forma a gente influencia a água, de que forma a gente influencia a natureza, de que forma a gente influencia a saúde de todo mundo. A calma, os bons pensamentos não é para ter só lá na hora que a gente está vendo maratona da Netflix comendo uma pipoquinha, né? A gente tem que usar a calma exatamente quando a situação está mais difícil. E depois voltou a música, e depois voltou o apelo, até que Lísias desligou o aparelho. E André Luiz notou que o amigo estava enxugando as lágrimas. Lísias ficou emocionado, ficou triste, imaginando tudo o que iria ocorrer. E acentuou que admirava o trabalho dos irmãos que moravam na colônia Moradia, lutando contra as forças infelizes que dominam as regiões, e principalmente as esferas inferiores. Mas sabia, pelas informações, que a guerra era praticamente inevitável, como realmente ocorreu. Então aí a gente já partindo para a conclusão, né? Se a gente for parar e pensar um pouquinho, nós vamos ver que a história da humanidade é muito recente. Há cerca de 150 anos havia escravidão, né? Só isso basta para demonstrar que qual é o nosso nível evolutivo. Então é natural que as guerras ocorressem mais do que ocorrem agora, né? A, a, Afinal, da mesma forma que nós temos encarnados com pensamentos inferiores, nós também temos desencarnados com pensamentos inferiores. E existem inteligências cruéis no mundo espiritual interessadas em manter a humanidade sem evoluir, em manter a humanidade estagnada, para que nós permaneçamos sendo explorados, né? Nós permaneçamos desavisados, inconscientes. E eles incitam sim as guerras, os crimes, a desarmonia, a doença, e buscam os encarnados que tenham sintonia com essas ações. É por isso que a gente fala tanto de pensamento aqui, todo dia a gente está falando isso. Então, a gente precisa analisar, né, a nossa história num espaço. A gente costuma analisar num espaço-tempo muito curto. A gente vai dar opinião sobre um problema, a gente pensa aí em 5, 10, 15 anos para tirar uma conclusão, né. Mas vamos abrir um pouco o leque. A gente vai perceber que a evolução, ninguém pode negar que a humanidade evoluiu muito, a humanidade evoluiu muito, né. Olha, há 500 anos nós fomos descobertos, né. Há 250.000 anos, como que era? Há 2.000 anos, há 250.000 anos. Vamos indo para trás, indo para trás. E a gente, se surpreende, porque olha, há 2.000 anos Jesus nasceu, veio aqui entre nós e foi crucificado. Há 500 anos, eu falei, o Brasil foi descoberto, há 150 anos tinha escravidão. Há 150 anos, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou sobre o duelo.
Porque as pessoas que não se davam bem, elas saíam na rua para duelar, ou na fazenda, no sítio, sei lá onde, né. Então, assim, agora eu pergunto, hoje existe escravidão? Existe, de alguma forma, né. Existe morte por motivo fútil? Existe. Mas pelo menos hoje nós sabemos de uma forma evidente, muito clara, muito cristalina, que o duelo não deve ser praticado, que as ações análogas à escravidão não devem ser praticadas. As leis e o Estado proíbem esse tipo de conduta. Olha a diferença. A mulher, há pouco tempo atrás, não votava, o homem tinha que ir junto para assinar um ato cívico com ela. Então, olha a diferença. Então, antes, isso era até estimulado, o duelo era estimulado, né. Eh Quando a gente analisa as guerras, ocorre a mesma coisa, né. As guerras elas demonstram que nós ainda somos dominados por instintos inferiores, né, que nós não conseguimos nos livrar totalmente, né, nem uma pequena parte do egoísmo, dos vícios, e que nós temos uma dificuldade incrível de sublimar os nossos sentimentos. E da mesma forma que os encarnados se encontram nesse estágio, os desencarnados também se encontram. Sempre que há uma guerra, há uma influência muito pesada deles. Principalmente, por quê? Porque nós encarnados mantemos pensamentos inferiores que sintonizam com eles. E os desencarnados potencializam isso. Então é uma via de mão dupla. E por quê? Porque, como eu falei, essas inteligências cruéis que dominam as esferas inferiores, elas não querem que realmente a gente faça a nossa reforma, né. Eh, Esses espíritos, eles não são eternamente maus, né, eles vão uma hora eles vão evoluir, eles vão também, eh chegar, né, todos nós estamos aqui para evoluir. Mas eles são muitos, né, e permanecem ligados a nós, por causa do tipo de conduta que a gente tem. Agora nós temos que entender o seguinte, a Terra ela está passando do mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E vai demorar um tempo ainda, mas aqueles espíritos que eles não se modificarem, eles vão ser levados para outros planetas. E lá eles vão poder, porque eles são inteligentes, são cruéis, mas são inteligentes. E lá eles vão poder contribuir com a sua inteligência, com o seu desenvolvimento, eles vão poder contribuir para desenvolver um planeta mais primitivo. Por isso que cada um de nós precisamos fazer o quê? A nossa reforma íntima, né. Todos nós temos nossos equívocos, todos nós temos os nossos erros, mas nós temos que aprender com eles para não errar mais. E, se possível, corrigir, né, definitivamente. Então, ser um espírito imperfeito com dificuldades, todo mundo aqui é. Pode ter algum espírito de luz entre nós aqui, mas é raro. O que a gente não pode é aceitar, em hipótese nenhuma, é praticar o mal dolosamente, né, buscar o mal, buscar prejudicar alguém conscientemente. Isso, realmente, a gente tem que eliminar do nosso dia a dia. Porém, ao mesmo tempo, é necessário ajudar aquele irmão que está adoecido na maldade, né, e também resguardar as obras do bem. Então é muito interessante quando Jesus fala, né, tem que combater o pecado, não o pecador. Nós temos que buscar esse equilíbrio, né, ajudar a compreender, mas ao mesmo tempo se defender, porque senão nós estabelecemos o padrão vibratório com essas regiões do mundo espiritual, e eles têm toda essa massa de espírito escravizada nesses locais, que vão agir é o que a gente atende isso aqui na mesa mediúnica, atende na reunião de desobsessão, né. Eles chegam e falam: "Eu fui mandado aqui, eu fui mandado para fazer isso com a pessoa tal", né. Então, se a gente conseguir entender como funciona a nossa mente, e como a gente, quando, entrega a chave da nossa mente, a gente vira um carro desgovernado,
né. A gente é a chave da nossa evolução. A chave da nossa evolução é entender que nós estamos em vibração. Toda vez que a gente pensa, a gente vibra. Então, e a nossa mente, ela vibra no padrão que é mais confortável para ela. Quantos na nossa trajetória de espírito imortal, todas as tendências que nós trazemos até hoje, a mente vibra. Então, se a gente não fizer um grande esforço para mudar o nosso padrão vibratório, e a gente faz isso construindo novos hábitos mentais, novas condutas. Se a gente trilha o caminho do bem, nós estamos andando numa estrada. Então, a nossa programação espiritual nos conduz. Mas se a gente sair para o acostamento, nós vamos nos deparar com situações que nós não estávamos preparados, que nós não estávamos esperando. E os amigos espirituais, eles vão tentar nos ajudar. Mas quando a gente está no acostamento, a gente tem mais dificuldade, a gente vibra mais denso, então a gente tem mais dificuldade de receber. Vocês viram lá que eles estavam tentando ajudar os governantes a não fazerem a guerra. Os bons espíritos estavam trabalhando para isso, mas não conseguiam, né? A guerra acabou eclodindo. Por quê? Porque nós, quando adotamos más condutas, nós vibramos de uma forma muito densa. E a gente vai, aquilo que a gente sente vai ser potencializado por esses espíritos cruéis que ainda querem o mal da humanidade, que querem nos manter inconscientes, desavisados, né, para que nós fiquemos realmente estagnados. Então, se nós tomarmos consciência disso e começarmos a controlar a nossa mente, porque a mente é instrumento do espírito, nós vamos conseguir dar um passo gigantesco na nossa evolução, porque nós vamos ter controle sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, e vamos criar uma nova estrutura para a nossa mente vibrar. Ela não vai ficar vibrando naquele padrão que a gente vem trazendo há séculos, há milênios. Então é isso que eu tinha para falar hoje para vocês, tá? E nós vamos continuar no capítulo que vem. Quem vai fazer aqui é o Márcio. O capítulo é Generoso ao Vício. Eu agradeço. Vamos para a segunda parte. Falar rapidinho aqui sobre a apresentação da Neia. Ela falou muito, o que chamou atenção, uma coisa de sintonia, né? Então você vê, aqueles espíritos que trabalham no mal, o que eles fizeram para acontecer a Segunda Guerra Mundial, né? Que trabalho danado, né? E por que Jesus falava vigiai e orai, né? Para justamente isso, né? Porque a gente, se eles não tivessem a ligação com a nossa mente pensando no mal, seria difícil eles fazerem alguma coisa, né? Então, a partir do momento que a gente dá essa abertura, né, da gente pensar no mal, agir no mal, nós temos uma ligação direta com eles, né? Então eles conseguem colocar muita coisa na cabeça da gente. Então aquela conversa lá, né, aquilo que Jesus falava para nós, né, orai e vigiai, é por causa disso. E a Néa falou muito aqui da Segunda Guerra Mundial, mas tem um livro que é Cartas de uma Morta. Infelizmente eu não vou saber o ano, eu não lembro que foi feito, mas o Chico devia ter 21 anos quando ele começou a psicografar, foi um dos primeiros. Foi o Parnaso de Além Túmulos, depois logo em seguida veio Cartas de uma Morta, que era a mãe dele falando. E o que acontece? Ela, dado momento, ela foi autorizada a fazer uma visita na Terra. E ela veio com um guia, né, espiritual, trouxe ela. E ela comenta no livro que ao aproximar do planeta, ela viu uma nuvem escura em volta do planeta Terra. E aquela nuvem escura nada mais era do que a psicosfera da gente. Então todo esse pensamento no mal, a gente acaba fazendo uma psicosfera no planeta Terra. A mesma forma, se a gente pensar no bem, a gente vai ter uma psicosfera do bem no planeta Terra. Então ela mencionou muito, muito claro isso daí, que ela via uma nuvem muito escura em volta da Terra, e o instrutor dela, né, que estava acompanhando ela, explicou que eram os pensamentos das pessoas. Nós estávamos, praticamente já tinha encerrado a Primeira Guerra Mundial, né? Só que o espaço entre Primeira e Segunda Guerra não é muita coisa, né? Então, assim, já podia estar as mentes trabalhando para a Segunda Guerra também. Então, isso tudo causava aquela psicosfera estranha no planeta Terra. E o Divaldo nos fala também no livro lá, Transição Planetária, e ele fala em várias palestras também, né? Que
a pessoa que está fazendo mal aqui, ela provavelmente não vai reencarnar novamente na Terra. Vai reencarnar já num planeta um pouco inferior, como a Neia falou, né, que ele vai ter a oportunidade lá de auxiliar no desenvolvimento daqueles espíritos mais atrasados, vamos dizer assim, daquele planeta que ele for. Assim como aconteceu aqui na Terra, né, quando vieram os degradados de Capela. Em Capela foi assim, né, eles vieram de um planeta que era mais evoluído que a Terra na época, chegaram aqui e ajudaram o nosso desenvolvimento, né. E a Neia falou, né, contou a história. A gente pensa que não teve desenvolvimento e teve bastante desenvolvimento, né. Então, assim, a ideia é que espíritos, o Divaldo já está falando, e tem até uma programação de quantidade que ele fala, de quantos espíritos estão vindo praticamente das Pleiades, né, que para poder auxiliar a gente aqui na mudança nossa, né, para a gente trabalhar mais no amor, aquela coisa toda. E alguns espíritos que não vão mais encarnar. Mas aí tem uma entrevista do Chico Xavier, tá no livro Encontros no Tempo, acho que é esse, se me falha a memória, é Encontros no Tempo. E tem uma moça que entrevistou ele, chamava Márcia, ela fazia as perguntas, né, e o Emmanuel respondia. E ela começou a fazer umas perguntas, e aí o Chico responde. Ela falou de alguém, por exemplo, que tinha acabado de reencarnar na Terra, né, não ia ter tempo por causa da mudança, né, de planeta de prova e expiação para mundo de regeneração. Como é que ia ficar essa pessoa, né? Ele não teve tempo de nada. Aí ele comenta que as grandes mudanças que iriam acontecer para a regeneração aconteceriam em 2990, ou seja, próximo do ano 3000. Porque assim, não é, a gente não vai dormir no dia seguinte e acorda mundo de regeneração, opa, mudou tudo, tal. Então tem um processo aí, né? E nesse livro Encontros no Tempo, nessa entrevista, ele comenta isso, que lá em 2990, então, as grandes mudanças já terão acontecido. Então, a partir de lá, a gente ainda tem algumas oportunidades. Mas aquele que está prevalecendo no mal, não. Esse aí já vai ser para outro planeta. E tem também, o Chico fala, acho que é no programa Pinga Fogo, ele pôs no programa Pinga Fogo que ele falou isso. E tem a data limite, né, que eles falaram, desde que o homem pousou na Lua, né, então houve uma grande reunião no sistema, né, dos cristos do sistema solar, mais os outros, né, de outras galáxias, tal, porque a preocupação era muito grande. O homem começou a entrar no espaço, né? E o homem sabe como é que é, né? Guerra, aquelas coisas todas, eles ficaram tudo muito preocupados. E Jesus assumiu com eles um compromisso, que em 50 anos, se eles não entrassem numa guerra de grandes proporções, né, uma guerra nuclear ou uma guerra de grandes proporções, o planeta ia ter muita mudança. Aí entra o desenvolvimento que a Neia estava falando para nós, muito mais, o desenvolvimento ia ser muito mais acelerado, segundo o Chico, né? Iam ser grandes desenvolvimentos na medicina, em tudo quanto é área ia acontecer. E essa data acabou em 2019. Então, assim, não entramos em nenhuma guerra nuclear, nenhuma guerra de grandes proporções. Tivemos agora, né, problema com a Rússia, com a Ucrânia, não foi uma guerra de grandes proporções, né? Então, aparentemente, ela vai ser apaziguada agora, vai acalmar, e daí a gente, quem sabe, começa a receber mais tecnologias, né? Porque a tecnologia vem de lá para cá, né? É de lá que a coisa acontece. Bom, gente, é isso aí. Agradecemos a presença de todos e vamos em paz com Jesus no coração. Que ele nos acompanhe. Obrigado.